mundo. É assim que a gente pode definir. E aí, Fernanda Alves? É isso aí, André. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. Uma final de Copa do Mundo. É bem esse sentimento que o grupo do Fortaleza e a torcida também tem dessa partida contra o Santos. O tricolor de Aço chegou ao 4º dia de preparação, penúltimo dia, já que amanhã treina pela manhã, depois almoça e todo mundo já se organiza para sair do PC e ir rumo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, onde viaja para enfrentar o Santos. Jogo importantíssimo, reencontro de Vojvoda com o Fortaleza, não só dele, né? No Santos tem outros atletas também que já jogaram pelo Fortaleza, que são o Guilherme, que era chamado de João Amado, e o Escobar, os dois que também já vestiram a camisa tricolor. E aí, falando do tricolor de aço em si, Palermo tem algumas definições a cumprir, uma delas em relação ao ataque. O Breno Lopes, que é o atleta de fato ali da ponta esquerda, tem dúvidas ainda em relação a quem são os dois nomes que vão assumir por ali, que aí a gente inclusive traz aqui para você que nos acompanha as opções que estão no ataque do Fortaleza. Nós temos Marinho, Iago, Pikachu, Moisés, Lucero, Daverson, Kaique, que é o mais recém-chegado, que é centroavante, Herrera, Bareiro e Alanzinho. Alanzinho que está no departamento médico atualmente, mas faz parte ali do ataque tricolor. Desde que Palermo chegou, que o único que se fixou de fato foi o Breno Lopes. Ele já explorou tanto utilizar o Pikachu, o Lucero, ou o Pikachu com o Daverson. Bareiro teve a primeira oportunidade de ser titular, o Herrera já tinha sido titular outras vezes também. Os únicos dessa lista, na verdade, que ainda não foram titulares são o Kaique, o Marinho e o Alanzinho. Esses ainda não tiveram essa oportunidade com o treinador argentino dentro do comando da equipe. Mas aí fica o questionamento também para você, torcedor. Quem é que deve ser o trio de atacantes para o jogo de sábado? Na minha leitura, ele deve manter ali Herrera, Bareiro e Breno Lopes, mas pode ser também que outra modificação seja feita pensando no adversário. E eu quero saber a tua opinião também, torcedor. Manda aí pra gente no WhatsApp 988871306. Mas Breno Rebouças, o Breno Lopes, o seu xará, esse aí tá titular, ninguém tasca. E essas outras duas vagas aí, hein? Podemos dizer que estão em aberto mesmo ou tem alguém que se credencia mais? Olha, em aberto eu acho que sim, porque você vai ter, por exemplo, de volta, por mais que acho que pra gente, pro torcedor também, não faça sentido, mas na cabeça do Palermo talvez sim, você vai ter de volta, por exemplo, o Lucero, que é um cara que ele tava colocando mesmo indo mal. Então vai saber se ele vai colocar o Lucero como titular de novo. Então eu acho que as vagas estão abertas sim. Ele já jogou com o Pikachu de titular, já jogou com o Marinho, já jogou com o Herrera. Então ele pode escolher outros jogadores diferentes do que ele escolheu no jogo passado. Mas na minha opinião, a manutenção do trio de ataque seria a melhor opção. O Herrera foi bem, ele conseguia iniciar os contra-ataques na partida anterior. E o Bareiro, acho que ele conseguiu entender um pouco ali da função, se posicionava, quase marca um gol que o Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Então acho que seria o melhor trio, até porque é um trio de mais mobilidade, de mais velocidade, porque o Bareiro não é também o centroavante que precisa ser mais municiado, ele volta mais, ele tenta ajudar, ele tenta tabelar. Então eu acredito que seria a manutenção desse trio de ataque. Breno Lopes na esquerda, o Bareiro mais à frente e o Herrera jogando pela direita. Muito embora eu acho que ele não vai fazer isso, mas, na minha opinião, o mais correto seria abrir mão do centroavante. Ter dois jogadores de velocidade, colocar mais um homem de meio campo para você poder voltar o Matheus Pereira e não deslocar ele para jogar como meia, ter outro meia, e aí sim você ter um time que tinha uma marcação mais forte, um meio campo mais preenchido e um ataque de velocidade. Mas como ele não abre mão do centroavante, eu acho que teria que ser Breno Lopes, Bareiro e Herrera. Ô, seu Wilton Bezerra, eu tô com o Breno, mas eu faço um questionamento, uma pergunta. O Moisés, pelo que a gente tem visto dele, pelo que ele tem demonstrado, será que não daria já pra começar como titular aí também não? Porque o Moisés estando bem, acho que a gente concorda que ele tem vaga cativa nesse ataque aí. Não vai adiantar muito eu dizer isso não, mas vamos lá. Eu também concordo. Eu também acho, melhor dizendo. Concordo plenamente com o relator. Moisés estaria no meu time. Porque, veja, ele contra o time do Flamengo, quando ele colocou Herrera, Breno pela esquerda, Herrera pela direita e o Bareiro, ele imaginou que poderia sustentar contra o Flamengo um jogo um pouco mais agressivo. Ele imaginou o seguinte: não, eu entro com 3 atacantes. Eu achei até uma coisa, a princípio, né, muito perigosa, porque a gente fazia ideia
que as dificuldades do Fortaleza seriam bem maiores. Não é aquela história? Você faz uma ideia, idealiza um jogo, né? E quando a bola rola, tudo se modifica, né? Quando a bola rola, o tempo não enrola, e aí vem uma outra coisa, vem uma outra história, vem uma outra narrativa. Isso acontece. Mas eu fiquei a imaginar o seguinte: poxa, ele colocou Herrera, colocou o centroavante Barreiro e colocou o Breno. Ele vai procurar jogar para cima do Flamengo. E ele fez isso durante 11 minutos. Eu contei no relógio. Aos poucos, aí aquilo foi acabando. O Herrera deixou de ser aquele jogador que fez 2 jogadas importantes. O Barreiro deixou de ser aquele cara que chegou para quase fazer um gol. E sobrou o Breno Lopes, que quando quer jogar, aliás, ele sempre quer jogar, mas quando ele está com maior disposição, não tem quem aguente. Ele fica na sassarica, faz o diabo, vai para cima e resolve. E fez um gol maravilhoso, histórico, no time do Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo. O Flamengo, aos poucos, foi saindo daquela pretensão do time do Fortaleza, se não asfixiá-lo, mas colocá-lo numa posição mais desconfortável. Não é verdade? Então eu acho que para o jogo diante do Santos, se o Palermo imaginar que contra o Santos, aí é que ele terá a possibilidade de colocar um time mais agressivo, ou um time que tenha capacidade de propor, ele vai repetir a mesma formação. Você imagina isso? Eu acho que sim. Eu acho que ele não tem... Botar ok no lugar do Herrera, Marinho, Pikachu. Não passa vai confiança. Vai botar quem no lugar do Barreiro? Luceiro. Não é? Vai tirar o Breno? Não vai. Agora, eu advogo, como você, a presença até mais cedo do Moisés. Nós até aqui confabulamos a respeito da possível escalação do Fortaleza, colocando até um 4-4-2 com Moisés e com Breno na frente. Por que não? É uma ideia. Mas é aquela história. O treinador é que está lá, ele acha isso. Nosso ponto de vista parece que não bate com o Palermo em algumas coisas. Tanto que algumas modificações a gente ficou sem compreender muito. Né? Verdade, verdade. Algumas até muito graves. Não entendi a leitura de jogo que ele fez. Mas isso é normal. O treinador vê uma coisa, percebe uma coisa, o comentarista vê outra. E eu acho que ninguém deve ter a veleidade de dizer que eu estou com a verdade, tem que ser como eu estou dizendo. Por mais que o comentarista, por mais embasado que ele seja em sua opinião, não passa de uma opinião. Não se apequene. Não se apequene. Não, eu devo dizer todos nós, não é? Porque eu vejo muita gente aí com a arrogância danada. Pai da matéria, sabe mesmo, tudo. Tem muito. Mas isso é outro assunto. Outro assunto. Então, o sistema de defesa está resolvido, né? Está resolvido, todo mundo à disposição. Tá. É? Mas eu tenho uma dúvida para perguntar para Fernanda Alves. Daqui a pouco ela vai dizer, faça isso. Porque Faça isso. o Kusevich volta, né, Fernanda? Será que ele já pode voltar como titular? Tá todo mundo à disposição ali da linha defensiva. O Bruno Pacheco, tendo jogado os 90 minutos, segue à disposição, porque essa questão clínica, essa questão física do Pacheco é sempre uma preocupação. Como é que tá aí essa questão defensiva para a próxima partida contra o Santos? O Kusevich está de volta, sim. Ele cumpriu a suspensão após sofrer o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco, que teve a expulsão também. 2 jogos seguidos suspensos, volta agora contra o Santos. E aí, André, eu fico bem nessa dúvida em relação só a quem seria o zagueiro da ponta esquerda. A zona defensiva, Mancuso, Brits e Pacheco. A zona ali da defensiva do lado esquerdo deve ficar com o Gaston Ávila, que de fato fez um jogo positivo contra o Flamengo, teve ali boas interceptações, atuou bem ali pelo lado esquerdo. Kusevich, que não só teve a oportunidade de ser titular quando o Brits estava suspenso. Então é uma expectativa de que ele vá relacionado pelo menos para ficar ali no banco de reservas à disposição de Palermo para alguma eventualidade. Kusevich já pode voltar como titular? Ou mantém também na linha defensiva, Bruno? Olha, sinceramente, acho que o Brits é um cara que precisa estar no time titular. E você teve o Ávila atuando muito bem na partida passada. Eu não mexeria não, André. Acho até que você tem um cara como o Kusevich no banco de reservas, abre uma possibilidade para, se for necessário, por exemplo, reforçar
em alguma... Você tá ganhando o jogo, tem que reforçar na defesa. Você tem um cara que consegue entrar, ajudar e até, de repente, deslocar um Brits pra direita. Enfim, eu não colocaria. Acho que o Kusevich, apesar de ser um bom jogador e ser um cara que, em outros momentos, já foi titular, pela partida anterior, pela presença do Brits em campo, até como capitão no jogo passado, e a gente sabe que ele entrega muito também a questão de espírito dentro do gramado, ele contagia os jogadores. E pela partida que o Ávila fez, eu não faria modificações, eu deixaria o Kusevich como opção. Olha, o Ávila fez a sua mais correta partida pelo time do Fortaleza. Você acha que foi o melhor jogo dele? Hoje jogou demais, chegou à exaustão. Quantas vezes ele chegou de maneira providencial ali nos constantes ataques do time do Flamengo. Desta feita, ele não teve exagero nenhum. Não precisou disso. Jogou correto, com uma disposição impressionante. Jogou com a fome de 20 dias. Pensa o jeito com 20 dias de fome. Hein? O apetite que ele tem. Aliás, eu vou aqui até responder aqui o nosso ouvinte. Quem? A respeito do assunto. Responda. É o nosso Chico Lopes. Chico Grande, Chico Wilton Lopes. Bezerra, serão Gente boa dominados. demais. Um neurotransmissor que normalmente existe no nosso cérebro, regula o nosso humor, sono, apetite, outras funções do nosso corpo, principalmente do nosso vigor físico. É isso que eu queria dizer, Ora. meu querido doutor Chico. É isso É a mesmo. capacidade que essa célula tem de colocar o jogador numa posição de maior disposição. Não é o caso do Ceará. O Ceará está precisando disso. Cadê a disposição para jogar? Tem alguma coisa que ativar, entendeu? Os neurônios para que o time do Ceará tenha a disposição que o momento exige. Rapaz, tá vendo aí? Eu sou enxerido, né? Rapaz, você... Vez por outra. Esse programa já é literário, Isso. poético, Poético. Besta, musical em alguns besta. momentos, cinéfalo também em alguns momentos, cinéfalo. Tem Cinéfalo. besteira também. Aí agora ainda é médico, ainda é cientista. Rapaz, o negócio... Científico. É, tem tudo aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui. Daqui a pouco nós estamos falando sobre meizinha. Quer dizer, remédio, meizinha Não. que se faz em casa, né? É. Rapaz, eu vou dizer... Já chegou chegando, viu? Não, Ele- não, ele ainda não. É Ainda o que tá não? querendo se despedir ali, ó. Aí Tá querendo se Aí despedir. tá saindo gente ruim e entrando gente que não presta, viu? Fala, me Deus. Intervalo rápido, voltamos já. Sai daí.